O vento cortante açoitava o pequeno rosto de Sofia enquanto ela se curvava sobre os dois embrulhos nos seus braços, o seu corpo magro de 5 anos servindo como a única barreira contra a implacável tempestade de neve. Os seus dedos, já roxos pelo frio, ajustavam obsessivamente os finos cobertores à volta dos gêmeos recém-nascidos, que dormiam alheios ao perigo que os rodeava. Shh! Vai ficar tudo bem, sussurrou ela, mais para si mesma do que para os bebés, a sua voz a tremer tanto quanto o seu corpo. A Sofia está aqui. A Sofia não vai deixar que nada de mal vos aconteça. A estrada que se estendia à sua frente parecia interminável, desaparecendo na cortina branca de neve que caía sem misericórdia. Para trás, a quilômetros de distância, ficava o orfanato de Santa Clara, onde, apenas algumas horas antes, ela tinha tomado a decisão mais corajosa e desesperada da sua curta vida. 4 horas antes, o choro suave de um dos gêmeos ecoou pelo corredor escuro do orfanato. Sofia, que não conseguia dormir, observava da janela do quarto partilhado enquanto a neve começava a cair. O seu coração acelerou quando ouviu a voz áspera da irmã Margarida no corredor. Amanhã de manhã, serão enviados para lares diferentes. Já está tudo arranjado. A menina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Separar os gêmeos, os seus irmãozinhos que ela prometera proteger? As palavras da sua mãe, da última vez que a viu, ecoaram na sua mente. Cuida deles, Sofia. Precisam de ficar juntos, aconteça o que acontecer. Com uma determinação que parecia demasiado grande para a sua pequena estrutura, Sofia esperou até o silêncio tomar conta do orfanato. Descalça, moveu-se como um fantasma pelos corredores que conhecia tão bem, chegando ao berçário onde os gêmeos dormiam. Cuidadosamente, enrolou-os nos cobertores mais grossos que conseguiu encontrar e, carregando um em cada braço, dirigiu-se à porta das traseiras, aquela que as cozinheiras se esqueciam sempre de trancar. No presente, Sofia cambaleou, os joelhos a cederem por um momento antes de recuperar o equilíbrio. Há quanto tempo não comia? O pedaço de pão que enfiara no bolso do seu velho casaco antes de fugir acabara há horas. Um dos gêmeos, o Vasco, pensou ela, embora fosse difícil ter a certeza, começou a choramingar. O som fez o seu coração apertar-se. Eles precisavam de leite, de calor, de um lugar seguro. Mas para onde ir? Para onde fugir quando o mundo inteiro parecia frio e hostil? A escuridão começava a insinuar-se, transformando a paisagem branca em sombras ameaçadoras. Sofia sabia que a noite era o seu maior inimigo. No escuro, o frio tornava-se mais cruel, e os sons pareciam carregar todos os medos que ela tentava corajosamente afastar. Mamã, murmurou ela, uma lágrima a congelar na sua bochecha. Ajuda-me a protegê-los. Eu prometi que cuidaria deles, mas estou com tanto medo. Um uivo distante fez o seu sangue gelar. Lobos? Não, provavelmente cães, mas isso significava que alguém do orfanato poderia estar à sua procura. Reunindo as últimas forças, Sofia arrastou-se para fora da estrada, encontrando um abrigo precário debaixo de uma árvore com ramos baixos. Ali, tentando usar o seu próprio corpo como um escudo contra o vento, começou a cantar baixinho a mesma canção de embalar que a sua mãe costumava cantar-lhe. Brilha, brilha, estrelinha. A sua voz era apenas um sussurro trêmulo na noite que se aproximava, mas era tudo o que podia oferecer aos seus irmãos, além do seu amor desesperado e da sua determinação inabalável de os manter juntos. À medida que as sombras se alongavam e o frio lhe mordia os ossos, Sofia mantinha a sua vigília solitária, uma pequena guardiã de 5 anos, a enfrentar um mundo demasiado grande, demasiado frio, mas recusando-se a desistir. O som distante de um motor cortou o silêncio da noite que chegava. Sofia encolheu-se mais perto da árvore, abraçando os gêmeos com força. Seria ajuda ou perigo a descer pela estrada gelada.
O seu pequeno coração batia como um tambor enquanto esperava, presa entre o medo e uma tênue esperança. O motor do Mercedes-Benz zumbia silenciosamente enquanto Ricardo Castro conduzia pela estrada deserta, flocos de neve dançando hipnoticamente nos feixes dos faróis. O GPS tinha sugerido aquela rota como um atalho de volta para Lisboa, após a sua última reunião de negócios no porto. Mas agora, com a tempestade de neve a intensificar-se, ele começava a questionar a sabedoria dessa escolha. O interior luxuoso do carro estava silencioso, exceto pelo jazz suave que tocava no sistema de som de última geração. Era o tipo de momento que geralmente permitia a Ricardo organizar os seus pensamentos após um longo dia de negociações. Mas esta noite a sua mente estava inquieta, vagueando por lugares que ele geralmente evitava. Aos 32 anos, Ricardo era o tipo de pessoa que os media adoravam transformar em manchete. O prodígio da tecnologia, o bilionário mais jovem do Parque de Ciência e Tecnologia de Oeiras, de criança de acolhimento a CEO. Títulos que ele aprendera a ignorar, embora cada um carregasse um fragmento de verdade que por vezes o mantinha acordado à noite. A sua última reunião tinha sido particularmente difícil. A aquisição de uma promissora startup de inteligência artificial estava quase garantida quando um dos investidores levantou a questão da sua idade. Não é demasiado novo para liderar uma fusão desta dimensão? A pergunta, embora educadamente formulada, carregava o mesmo preconceito que ele enfrentara desde que fundou a sua primeira empresa aos 23 anos. Ricardo ajustou o aquecimento do carro, os seus dedos a tamborilarem no volante de couro, enquanto uma memória involuntária o levava de volta 25 anos. Ele tinha 7 anos, sentado numa sala de espera fria da Segurança Social, as suas pernas a balançarem porque não chegavam ao chão. O cheiro a desinfetante barato ainda estava vivo na sua memória, assim como o som de uma ventoinha avariada a chocalhar no canto da sala. "Tem sorte, Ricardo", dissera a assistente social, ajustando os seus óculos de armação grossa enquanto organizava uma pilha de papéis. "Os Castro querem dar-te um lar permanente." Sorte. Era assim que todos descreviam, mas ele nunca conseguira deixar de pensar na família que nunca conheceu. Os Castro foram maravilhosos, claro. Antônio Castro, um professor universitário de matemática, e Maria Castro, uma pediatra, deram-lhe muito mais do que um teto e comida. Deram-lhe amor, educação e oportunidades. Foram eles que notaram o seu jeito para os números e a tecnologia, que o incentivaram a explorar o seu potencial e celebraram cada conquista como se fosse deles. Mas ainda assim, mesmo com todo o amor e sucesso, havia momentos como este, sozinho numa estrada nevada, em que as perguntas voltavam. Quem eram os seus pais biológicos? Teria irmãos em algum lugar? Por que foi abandonado? Um movimento súbito na berma da estrada tirou Ricardo das suas memórias. A princípio, pareceu uma ilusão criada pela neve cada vez mais forte, mas os seus olhos, treinados para o detalhe, os mesmos que o ajudaram a construir um império tecnológico, não se enganaram. Havia algo ou alguém ali. Ele abrandou, os pneus de neve a deslizarem suavemente sobre o asfalto gelado. O que ele viu fez o seu coração parar por um momento. Uma criança pequena, curvada como se carregasse algo precioso, praticamente enterrada na neve que se acumulava rapidamente. "Meu Deus!", murmurou Ricardo, parando o carro imediatamente, as luzes de emergência a piscarem contra a paisagem branca. O vento cortante atingiu-o assim que abriu a porta, lembrando-o de que vestia apenas o seu fato, Armani de 3.000 euros, feito à medida, da Avenida da Liberdade. Não importava. Os seus passos foram rápidos e determinados enquanto se aproximava da pequena figura, a neve a ranger sob os seus sapatos italianos, que definitivamente não foram feitos para esta situação. "Ei, estás bem?", chamou ele, tentando suavizar a voz para não assustar a criança.
Anos a comandar salas de conferência tinham-lhe ensinado o poder do tom, mas agora ele procurava gentileza, não autoridade. A menina ergueu o rosto e Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Olhos grandes e assustados olhavam para ele, o seu pequeno rosto vermelho do frio, os lábios quase azuis e a tremer incontrolavelmente. Mas o que realmente o chocou foram os 2 embrulhos que ela segurava protetoramente contra o peito. "Por favor", sussurrou ela, a sua voz tão frágil como um floco de neve. "Não nos separe." Ricardo ajoelhou-se na neve, ignorando o frio que se infiltrava pelas suas calças caras e o vento que açoitava o seu cabelo, normalmente perfeitamente penteado. Agora ele podia ver claramente. Ela segurava bebés recém-nascidos pelo tamanho, enrolados em cobertores que pareciam demasiado finos para a temperatura atual. "Ninguém vos vai separar", respondeu ele automaticamente, tirando o seu casaco de caxemira e envolvendo-o à volta da menina e dos bebés. "Prometo." A promessa escapou-lhe dos lábios antes que pudesse pensar, impulsionada por algo para além da razão, talvez pelo olhar nos olhos da menina, que continha o mesmo medo e determinação que ele vira muitas vezes no seu próprio reflexo durante a infância. Era o olhar de alguém que já experimentara demasiadas perdas numa idade jovem. "Qual é o teu nome?" perguntou ele suavemente, enquanto verificava os sinais vitais dos bebés com o conhecimento básico que adquirira em inúmeras visitas ao hospital onde a sua mãe adotiva trabalhava. Para seu alívio, eles pareciam bem, protegidos pelo calor do corpo da irmã. "Sofia", respondeu ela, os dentes a baterem de frio. "E estes são os meus irmãozinhos." "Sofia", repetiu Ricardo, tentando transmitir toda a calma e segurança que conseguia na sua voz. "Estou, Ricardo. Estás a gelar e estes bebés precisam de calor. O meu carro está mesmo ali, tem aquecimento e..." Ele viu o medo brilhar nos olhos dela, a desconfiança natural de uma criança que aprendera da maneira mais difícil a não confiar em estranhos. Era um olhar que ele conhecia bem, aquele que vira no espelho todas as manhãs durante os seus primeiros meses com os Castro. "Também há comida", acrescentou ele rapidamente, lembrando-se do jantar que cancelara, sanduíches gourmet e um termo de chocolate quente que o seu chefe pessoal preparara para a sua noite de trabalho tardia. Sanduíches, chocolate quente. A menção de comida fez o estômago de Sofia roncar alto, mas ela ainda hesitou, os braços a apertarem-se à volta dos bebés. Tu não vais ligar para o orfanato?" A palavra orfanato atingiu Ricardo como um raio, despertando memórias que ele guardava cuidadosamente num canto da sua mente. O cheiro a desinfetante, o som de crianças a chorar à noite, o medo constante de ser enviado de volta, ou pior, separado dos poucos amigos que conseguira fazer. Quantas vezes sentira aquele mesmo medo? "Não vou fazer nada que não queiras", respondeu ele, surpreendido com a sua própria sinceridade. No seu mundo corporativo, cada palavra era calculada, cada promessa cuidadosamente ponderada em termos de riscos e benefícios. Mas ali, na neve, diante daquela criança determinada, todas as suas defesas habituais pareciam irrelevantes. "Mas primeiro, precisamos de te tirar deste frio. Podemos falar no carro, ok?" Sofia estudou o seu rosto por mais alguns segundos antes de acenar ligeiramente com a cabeça. Ricardo resistiu ao desejo de a pegar ao colo. Algo lhe dizia que ela precisava de manter o controlo da situação, de manter os irmãos nos seus próprios braços. Em vez disso, ele levantou-se lentamente e caminhou ao lado dela para o carro, pronto para a apoiar se as suas pernas cedessem. O interior aquecido do Mercedes era como um oásis neste deserto gelado. Ricardo aumentou o aquecimento ao máximo e, movendo-se lentamente para não assustar Sofia, alcançou o compartimento onde guardava as sanduíches. O aroma de pão fresco e peru fumado encheu o carro, e ele viu os olhos de Sofia arregalarem-se.
Consegues segurar nos dois enquanto comes? Perguntou ele gentilmente, notando como os seus braços tremiam. Sofia acenou com a cabeça, mas era óbvio que os seus pequenos braços estavam exaustos de carregar os gêmeos por tanto tempo. Ricardo percebeu que precisava de ganhar a sua confiança pouco a pouco. Posso segurar num deles enquanto comes? Prometo que não lhe faço mal. A sua hesitação era palpável, os seus olhos a mudarem entre a sanduíche e os bebés. Finalmente, a fome e a exaustão venceram. Com um cuidado infinito, ela deixou que Ricardo pegasse num dos bebés. O momento em que o pequeno embrulho foi colocado nos seus braços pareceu surreal. Ricardo, habituado a lidar com tecnologia de ponta e a fechar negócios multimilionários, segurava agora algo infinitamente mais precioso e delicado. O bebê mexeu-se ligeiramente durante o sono e uma estranha sensação de proteção apoderou-se dele. São gêmeos, disse Sofia entre dentadas na sanduíche. Os seus olhos nunca a deixarem o bebê nos braços de Ricardo. Nasceram há 2 semanas. E estavas no orfanato? Perguntou Ricardo suavemente, ajustando o cobertor à volta do bebê. Sofia engoliu em seco, lágrimas a formarem-se nos seus olhos. Iam separar-nos amanhã. Ouvi a irmã Margarida a falar. Iam enviá-los para casas diferentes. A sua voz tremeu e ela parou de comer por um momento. Prometi à minha mamã que cuidaria deles. Prometi que não deixaria ninguém separar-nos. Ricardo sentiu algo quebrar dentro dele. No seu trabalho, era conhecido pela sua capacidade de se manter calmo em qualquer situação, de analisar problemas complexos com clareza e encontrar soluções inovadoras. Mas, confrontado com a pesada promessa desta criança, sentiu-se simultaneamente impotente e determinado a ajudar. Sofia, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Tu e os bebés precisam de cuidados médicos. Eles precisam de ser examinados. E tu também. O pânico regressou imediatamente aos seus olhos. Não, eles vão chamar o orfanato. Há um hotel muito bom a poucos quilômetros daqui, disse Ricardo, uma ideia a tomar forma na sua mente. O Hotel da Estrela era um lugar discreto que ele usava frequentemente para reuniões confidenciais. Conheço o dono. Podemos ir para lá, chamar um médico discreto para vos examinar, e depois decidimos o que fazer. Sem orfanato, sem separação. Só para ter a certeza de que estão bem. Está bem? Sofia mordeu o lábio, olhando do bebê nos seus braços para o que Ricardo segurava. A exaustão estava claramente a vencer, mas ainda havia medo nos seus olhos. Prometes? Prometes que não nos vais separar? Ricardo encontrou o seu olhar, lembrando-se de todas as promessas que os adultos lhe tinham feito em criança. Algumas foram cumpridas, outras quebradas, mas algo sobre esta menina, sobre esta situação, fê-lo querer ser diferente. Prometo, Sofia, e eu cumpro sempre as minhas promessas. Enquanto conduzia cuidadosamente pela noite nevada em direção ao hotel, Ricardo alternava a sua atenção entre a estrada e o espelho retrovisor, onde podia ver Sofia finalmente a render-se à fadiga, os seus olhos a lutarem para se manterem abertos enquanto ainda segurava protetoramente um dos gêmeos. O seu telemóvel continuava a vibrar na consola, dezenas de notificações não lidas, lembretes de reuniões, decisões pendentes que precisavam da sua atenção. Catarina, a sua assistente executiva, devia estar a ter um ataque de pânico com o seu súbito desaparecimento digital. Ricardo Castro, o CEO, deveria estar focado no seu império tecnológico, nas suas responsabilidades corporativas. Mas naquele momento, a conduzir pela noite com 3 crianças ao seu cuidado, ele era apenas Ricardo, o rapaz que um dia também precisou que alguém cumprisse as suas promessas. E enquanto os flocos de neve continuavam a cair lá fora, ele fez outra promessa silenciosa. Faria tudo ao seu alcance para manter estas 3 crianças juntas e seguras. Com uma mão no volante, pegou no telemóvel e enviou rapidamente uma mensagem ao Dr. Silva,
um velho amigo da sua mãe adotiva que agora trabalhava como médico particular para clientes que valorizavam a discrição. Preciso de si no Hotel da Estrela dentro de 1 hora. Emergência médica. Discrição máxima exigida. A resposta chegou quase imediatamente. A caminho. Em seguida, ele digitou outra mensagem, desta vez para Roberto, o gerente do hotel. Prepare a suíte presidencial imediatamente. Preciso de privacidade absoluta. 3 convidados especiais, 1 criança e 2 bebés. Roupas de criança, fraldas, leite em pó para bebê. Tudo da melhor qualidade. Urgente. Será tudo arranjado imediatamente, Sr. Castro. Ricardo olhou novamente no espelho retrovisor. Sofia finalmente adormecera, a sua pequena mão ainda agarrada ao cobertor que cobria o seu irmão. No assento ao seu lado, o outro gêmeo também dormia pacificamente no berço improvisado dos seus braços. A neve continuava a cair lá fora, mas o interior do carro estava quente e seguro. Ricardo pensou em todas as grandes decisões que tomara na sua vida. Desistir da faculdade para começar a sua primeira empresa, arriscar tudo numa nova tecnologia, quando todos diziam que era loucura, fazer aquisições bilionárias que transformaram o mercado. Mas nenhuma parecia tão significativa como a decisão que estava a tomar agora. As luzes do Hotel da Estrela começaram a brilhar à distância, como um farol na escuridão da noite. Ricardo já conseguia visualizar os próximos passos. O Dr. Silva a examinar discretamente as crianças, quartos preparados com todo o conforto possível, roupas novas e quentes, comida adequada para todos. Mas, para além disso, pela primeira vez em anos, Ricardo Castro, o homem que planeava cada movimento com precisão calculada, estava a improvisar. E enquanto dirigia o carro para a entrada do hotel, onde Roberto esperava com a sua equipa mais discreta e de confiança, Ricardo percebeu que não se importava com a incerteza do futuro. Aquelas 3 crianças precisavam dele agora, e ele estaria lá para elas, não importava o que isso significasse. "Bem-vindos ao Hotel da Estrela", sussurrou ele para os seus 3 companheiros de viagem adormecidos, um sorriso suave nos lábios enquanto estacionava. "Acho que as nossas vidas estão prestes a mudar para sempre." O sol da manhã filtrava-se através das cortinas de seda da suíte presidencial do Hotel da Estrela, lançando padrões dourados no luxuoso tapete. Sofia, sentada numa cadeira demasiado grande para o seu tamanho, observava maravilhada enquanto os gêmeos dormiam pacificamente em 2 berços que tinham sido trazidos durante a noite. Após o exame médico da noite anterior, quando o Dr. Silva lhes assegurou que todos estavam bem, apenas a precisar de descanso e boa nutrição, Sofia finalmente permitiu-se relaxar um pouco. O banho quente, as roupas novas e macias e a cama mais confortável que alguma vez experimentara faziam-na sentir-se como se tivesse entrado num conto de fadas. Ricardo, que dormira numa suíte comunicante, entrou no quarto silenciosamente, carregando um tabuleiro de pequeno almoço. O cheiro a panquecas, ovos e chocolate quente fez o estômago de Sofia roncar. "Bom dia", sorriu ele, colocando o tabuleiro numa mesa próxima. "Dormiste bem?" Sofia acenou com a cabeça, ainda um pouco tímida, mas já não mostrando o medo que tinha na noite anterior. "Os bebés dormiram a noite toda", relatou ela com orgulho. "Só acordaram para comer." Ricardo sentou-se numa cadeira em frente a ela, observando enquanto a menina devorava as panquecas com apetite. Era difícil acreditar que, menos de 24 horas antes, ele a encontrara quase congelada na beira da estrada. "Sofia", começou ele suavemente, "sentes-te pronta para me contar mais sobre como acabaste naquela estrada?" A menina pousou o garfo, os seus olhos instantaneamente a tornarem-se mais sérios. Era impressionante como uma criança de 5 anos podia parecer tão crescida por vezes. "Estávamos no orfanato de Santa Clara", começou ela, a sua pequena voz firme. "A mamã deixou-nos lá há 1 mês. Ela chorou muito. Disse que era para o nosso próprio bem, que voltaria quando pudesse.
Sofia fez uma pausa, brincando com um pedaço de panqueca no seu prato. Ricardo esperou pacientemente, sabendo que algumas histórias precisam do seu próprio tempo para serem contadas. Ontem à noite, ouvi a irmã Margarida ao telefone. Ela estava a dizer que encontrou famílias diferentes para os gêmeos, que os iriam buscar esta manhã. Lágrimas começaram a formar-se nos seus olhos novamente. Eu não podia deixar isso acontecer, Sr. Ricardo. A mamã fez-me prometer que nos manteria juntos, acontecesse o que acontecer. Ricardo inclinou-se para a frente, oferecendo um guardanapo para Sofia secar as lágrimas. Foste muito corajosa, Sofia, e muito, muito inteligente também. Como conseguiste sair com os bebés? Um pequeno sorriso orgulhoso apareceu no seu rosto. Eu prestava sempre atenção a tudo. Eu sabia que a porta da cozinha ficava destrancada, porque a Dona Maria, a cozinheira, ia lá fora fumar à noite. Esperei que todos dormissem e, enquanto Sofia continuava a sua história, Ricardo ligou discretamente o gravador no seu telemóvel. Cada detalhe poderia ser importante mais tarde. Do outro lado da cidade, num escritório elegante no topo de um arranha-céus, Catarina Martinez terminou de ouvir as instruções de Ricardo ao telefone. Quero tudo, Catarina. Registros do orfanato, o historial das crianças, informações sobre a mãe. Qualquer coisa que consigas encontrar. Precisava disso para ontem. Catarina sorriu, já a digitar no seu computador. Não era a primeira vez que o seu chefe pedia o impossível, mas era a primeira vez que o ouvia tão emocionalmente investido em algo. Já comecei, Sr. Castro. Tenho alguns contactos na Segurança Social que podem ajudar. Ter o nome do orfanato ajuda muito. Vou focar-me primeiro nos registros de entrada dos últimos 2 meses. Excelente. E Catarina, discrição máxima. Ninguém pode saber que estamos a investigar isto. Como sempre, senhor. De volta ao hotel, Ricardo observava Sofia a brincar com os gêmeos. Ela tinha improvisado um pequeno espetáculo de marionetes com alguns ursos de peluche fornecidos pela equipa do hotel, narrando uma história elaborada para os bebés que, embora demasiado novos para entender, pareciam hipnotizados pela sua voz. E então, o ursinho mais velho prometeu ao papá urso que cuidaria dos seus irmãozinhos ursos para sempre, narrou ela, mudando a voz para as diferentes personagens. Ricardo sentiu uma pontada no peito. Como podia uma criança tão pequena carregar tanta responsabilidade? O seu telemóvel vibrou, uma mensagem de Catarina. Resultados iniciais a chegar. Encontrei os registros de entrada. Sofia Alves, 5 anos, e os gêmeos Vasco e Martim Alves, admitidos há 32 dias. Mãe, Inês Alves, 28 anos. Pai não listado. Ricardo leu a mensagem várias vezes. Finalmente tinham um nome: Inês Alves. Mas onde estava ela? Por que deixar as crianças? Catarina logo enviou outra mensagem. Algo está errado aqui, Sr. Castro. Os procedimentos padrão não foram seguidos. Normalmente, bebés tão novos não seriam aceites sem documentação completa. E há inconsistências nos registros de visita da assistente social. Continua a cavar, respondeu ele. Quero saber tudo sobre aquele orfanato. Um choro suave interrompeu os seus pensamentos. Um dos gêmeos acordara. Antes que Ricardo pudesse mover-se, Sofia já estava lá, a pegar no bebé com uma delicadeza surpreendente para alguém tão pequeno. Este é o Vasco, disse ela com confiança. Ricardo ainda não conseguia distinguir os gêmeos, mas Sofia nunca se enganava. Ele acorda sempre primeiro. O Martim dorme mais. Como sabes tanto sobre eles, Sofia? O seu rosto tornou-se sério novamente. A mamã ensinou-me tudo antes de partir. Ela mostrou-me como segurá-los direito, como saber quando estão com fome ou com sono. Sofia parou, o seu olhar a tornar-se distante. Ricardo reconheceu aquela expressão. Era a mesma que ele tinha quando pensava no seu próprio passado nebuloso. Queres contar-me sobre a tua mãe? Perguntou ele gentilmente. Sofia ajeitou o Vasco nos seus braços antes de responder. Ela é bonita,
Tem o cabelo como o meu, só que mais comprido, e cantava para nós todas as noites. A sua voz vacilou um pouco. Ela estava sempre triste, mas tentava sorrir para mim. Só chorava depois de pensar que eu estava a dormir. Ricardo sentiu seu coração apertar-se. Havia mais nesta história do que uma mãe simplesmente a abandonar os seus filhos. O seu telemóvel vibrou novamente. Mais mensagens de Catarina. Encontrei registros policiais. Inês Alves apresentou várias queixas de violência doméstica ao longo dos anos, todas retiradas posteriormente. Marido, Rui. Ainda a pesquisar. Os registros estão deliberadamente incompletos. Alguém tentou apagar informações, mas estou a seguir uma pista. Ricardo olhou para Sofia, que agora cantarolava suavemente a mesma canção de embalar que a ouvira cantar na estrada, provavelmente aprendida com a sua mãe. Sofia, chamou ele gentilmente. Lembras-te do último dia em que viste a tua mãe? A menina continuou a embalar o Vasco por um momento antes de responder. Estava a chover. A mamã estava diferente, mais assustada do que o costume. Ela arrumou as nossas coisas numa mochila, beijou-me e disse que era só por um bocadinho, que voltaria em breve. Flashback. 32 dias antes. A chuva batia contra as janelas do pequeno apartamento. Sofia estava sentada na sua cama, a ver a mãe a arrumar freneticamente algumas roupas numa mochila velha. Querida, preciso que sejas muito corajosa agora, disse Inês, as suas mãos a tremerem enquanto dobrava um pijama pequeno. Vais ficar num lugar seguro por um tempo, só até a mamã resolver umas coisas. Mas eu quero ficar contigo, mamã, choramingou Sofia, abraçando o seu urso de peluche favorito. Inês parou o que estava a fazer e ajoelhou-se em frente à filha. Os seus olhos estavam vermelhos, mas ela tentou sorrir. Sofia, meu amor, tu és a irmã mais velha agora. Preciso que me prometas algo muito importante. Sofia acenou solenemente, sentindo que este era um momento especial. Promete que vais cuidar dos teus irmãozinhos, que não vais deixar ninguém separar-vos, aconteça o que acontecer. Prometo, mamã. Inês abraçou a filha com força, e Sofia sentiu as lágrimas a molharem o seu cabelo. És tão forte, minha pequena, tão forte e tão corajosa. Presente. E depois ela levou-nos para o orfanato. Terminou Sofia a sua história, agora com o Vasco a dormir pacificamente nos seus braços. Ela beijou cada um de nós e partiu na chuva. Ricardo processou cada palavra, cada detalhe. O seu telemóvel vibrou mais uma vez. Urgente. Encontrei um padrão de subornos no orfanato. Alguém estava a pagar para que certas crianças fossem enviadas para moradas específicas. Os gêmeos estavam na lista para amanhã. Ricardo sentiu um arrepio. O que exatamente tinham interrompido ao resgatar estas crianças da estrada? Senhor Ricardo, a voz de Sofia trouxe-o de volta ao presente. Achas que a mamã vai voltar? Ele olhou para esta pequena menina, tão forte e tão frágil ao mesmo tempo, e prometeu a si mesmo que encontraria a verdade, custasse o que custasse. Sofia, vou contar-te um segredo, disse ele, sentando-se ao seu lado. Quando eu era pequeno, mais ou menos da tua idade, também estive sozinho por um tempo. Mas encontrei pessoas que cuidaram de mim, que me amaram e protegeram. Sofia olhou para ele com os olhos arregalados. Como tu estás a fazer por nós? Exatamente, sorriu ele, sentindo um nó inesperado na garganta. E prometo que farei tudo o que puder para ajudar-te a ti e aos teus irmãos. Vamos descobrir onde está a tua mãe e perceber por que é que ela teve de partir. Promessa de mindinho? Sofia levantou o seu mindinho livre. Ricardo entrelaçou o seu dedo com o dela, sentindo o peso desta promessa simples, mas profunda. Promessa de mindinho. Naquele momento, Martim começou a chorar no outro berço, como se não quisesse ficar de fora do momento especial. Sofia riu, um som puro e cristalino que encheu o quarto de alegria.
Vês? Eu disse que o Martim dormia mais. Ricardo levantou-se para pegar no Martim, surpreendido com o quão natural já se sentia a cuidar destes bebés. O seu telemóvel vibrou novamente, mas ele decidiu que podia esperar. Agora era a hora de estar presente, de simplesmente ser família. Do outro lado da cidade, Catarina Martinez continuava a sua investigação incansável, os seus dedos a voarem sobre o teclado enquanto as ligações se formavam. Em algum lugar, Inês Alves estava escondida, a tentar proteger os seus filhos de um perigo que só ela compreendia totalmente. E Ricardo Castro, o bilionário que construiu um império com base na tecnologia e na inovação, descobriu que o seu maior desafio e talvez a sua maior recompensa seria ajudar a reconstruir uma família desfeita, começando com uma promessa de mindinho feita a uma menina corajosa numa manhã de sol no Hotel da Estrela. O brilho de um monitor de computador era a única luz no escritório de Ricardo Castro quando Catarina Martinez entrou, carregando uma pasta grossa de documentos. Era quase meia-noite, mas as últimas 72 horas tinham efetivamente apagado qualquer noção normal de horário de trabalho. Desde que Ricardo resgatara as crianças daquela estrada gelada, cada minuto era precioso na corrida para entender e proteger esta família que entrara inesperadamente na sua vida. Os relatórios da polícia chegaram, anunciou Catarina, a sua voz geralmente firme a trair um ligeiro tremor. Em 15 anos a trabalhar como investigadora particular, poucos casos a tinham afetado tanto como este. Ricardo ergueu os olhos do ecrã, onde analisava os registros financeiros do orfanato de Santa Clara. As olheiras sob os seus olhos revelavam noites sem dormir, divididas entre confortar Sofia durante os seus pesadelos e coordenar uma investigação cada vez mais complexa. "O que encontraste?" perguntou ele, embora algo na sua expressão sugerisse que se estava a preparar para más notícias. Catarina hesitou por um momento antes de abrir a pasta sobre a mesa. Fotografias, relatórios policiais e documentos hospitalares espalharam-se como peças de um quebra-cabeças perturbador. As imagens fizeram-lhe o estômago revirar. Inês Alves aparecia em várias fotografias com hematomas, cortes e outros sinais de violência sistemática. Entre janeiro de 2019 e dezembro de 2023, houve 17 casos oficiais de violência doméstica, começou Catarina, a sua voz a assumir um tom profissional que mal conseguia esconder a sua indignação. Todos envolvendo Rui, o marido de Inês. E todos, absolutamente todos, foram posteriormente retirados. Ricardo pegou numa das fotografias, os seus dedos a apertarem ligeiramente o papel. Inês Alves tinha os mesmos olhos grandes e expressivos de Sofia, embora na foto estivessem parcialmente inchados por um hematoma. Por que é que ela continuava a retirar as queixas? É um padrão clássico em casos de abuso doméstico, explicou Catarina, puxando mais documentos da pasta. Ameaças, dependência financeira, manipulação psicológica. Mas no caso de Rui, vai mais longe. Ela espalhou mais papéis sobre a mesa. Ele tem ligações poderosas dentro da polícia local. Várias destas queixas simplesmente desapareceram dos registros oficiais. Se eu não tivesse contactos no Departamento de Assuntos Internos da polícia, não teríamos metade disto. O telemóvel de Ricardo tocou, interrompendo a análise dos documentos. Era a avó Rosa, a ama noturna que ele contratara para ajudar com as crianças. "Senhor Castro", a sua voz soava tensa. "A Sofia está a ter outro pesadelo. Um dos maus. Ela está a chamar por si." Ricardo já estava de pé antes mesmo de terminar a chamada. "Continua a investigar, Catarina. Quero todos os detalhes sobre este homem. Onde cresceu, onde estudou, cada multa de trânsito, cada conta em atraso. Pessoas como ele deixam sempre um rasto." "E sobre os seus próprios registros de adoção?" perguntou Catarina, referindo-se ao pedido que Ricardo fizera dias antes. "Devo continuar a seguir essa pista também?"
Ricardo parou na porta, uma expressão pensativa no rosto. Sim, não consigo explicar, mas desde que encontrei estas crianças, sinto que há algo maior a acontecer. Continua a procurar. No hotel, os gritos de Sofia podiam ser ouvidos assim que Ricardo saiu do elevador. O seu coração apertou-se. Era o pior pesadelo até agora. Não, papá, para! Mamã, não! A sua voz era puro terror. Ricardo entrou no quarto a tempo de ver Sofia a debater-se na cama, lágrimas a escorrerem pelo seu rosto, enquanto a avó Rosa tentava sem sucesso acalmá-la. Sofia, querida, acorda, chamou ele suavemente, sentando-se na beira da cama. É só um pesadelo, está segura. Os seus olhos abriram-se, desorientados e cheios de medo por um momento, antes de se focarem em Ricardo. Instantaneamente, ela atirou-se para os seus braços, a soluçar violentamente. Ele estava a magoar a mamã outra vez. Choramingou ela contra o seu peito. Tal como naquela noite. Havia tanto sangue. Ricardo segurou-a protetoramente, gesticulando para a avó Rosa verificar os gêmeos, que milagrosamente ainda dormiam. O seu coração doía ao pensar no que esta criança testemunhara nos seus poucos anos de vida. Queres contar-me sobre o sonho? Perguntou ele gentilmente, acariciando o seu cabelo. Sofia agarrou-se a ele com mais força, como se temesse que ele pudesse desaparecer. Foi como naquela noite. O papá chegou a casa a gritar, a partir tudo. Cheirava a álcool. A mamã disse-me para me esconder no armário com os bebés, mas eu conseguia ouvir tudo. Ela fungou, a sua voz a tornar-se mais pequena. Ele continuava a gritar que nos encontraria, não importava onde a mamã nos escondesse. Ricardo sentiu uma onda de raiva subir-lhe ao peito, mas manteve a voz calma. Sofia, olha para mim. Ele esperou até que os seus olhos assustados encontrassem os dele. O teu pai nunca mais te vai magoar, nem aos teus irmãos, nem à tua mãe. Sabes por quê? Sofia abanou a cabeça. Porque agora tens a mim, e prometo que te vou proteger, aconteça o que acontecer. Mas tu não conheces o meu papá, sussurrou Sofia, o medo evidente na sua voz. Ele é muito forte e muito mau. E eu sou muito poderoso, respondeu Ricardo com um pequeno sorriso. Mais do que ele alguma vez será. Um dos gêmeos, o Vasco, suspeitava Ricardo, embora ainda achasse difícil distingui-los, começou a choramingar no berço. Sofia tentou imediatamente levantar-se para ir ter com ele, mas Ricardo segurou-a gentilmente. Deixa-me cuidar dele agora, disse ele. Também precisas que alguém cuide de ti, sabes? Sofia olhou para ele, confusa. Ricardo sorriu suavemente. Sofia, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Há alguém muito especial que quero que conheças amanhã. A doutora Isabel. Ela ajuda as crianças a entenderem os seus sentimentos e os seus pesadelos. Ela é uma médica, um tipo especial de médica. Ela ajuda-nos a sentirmos-nos melhor aqui em cima. Ele tocou-lhe levemente na testa. E aqui? Ele tocou-lhe no coração. Sofia considerou a ideia por um momento, mordendo o lábio inferior de uma forma que lembrava a Ricardo a sua mãe na foto que Catarina lhe mostrara. Ficas comigo o tempo todo? Se quiseres. Enquanto acalmava o Vasco, Ricardo observava Sofia finalmente a relaxar um pouco. A avó Rosa trouxera uma chávena de leite quente com mel, uma técnica que vinha a funcionar bem nas últimas noites. Senhor, Ricardo, chamou Sofia após alguns goles, a sua voz já um pouco sonolenta. Sim? Por que é que algumas pessoas são más? Por que é que o meu papá não podia ser bom como tu? A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Como se explica a complexidade do mal a uma criança de 5 anos? Algumas pessoas, começou ele cuidadosamente, carregam tanta raiva e dor dentro delas que acabam por magoar quem está à sua volta. Isso não tem nada a ver contigo, nem com os teus irmãos, nem com a tua mãe. A crueldade do teu pai é um problema dele, não teu.
Sofia pareceu processar isto enquanto terminava o seu leite. Mas a mamã sempre disse que a culpa era dela quando ele se zangava. A tua mãe estava errada, disse Ricardo com firmeza. Nada do que o teu pai fez é culpa dela, ou tua. Sois vítimas, não culpadas. Depois de Sofia finalmente voltar a adormecer, Ricardo encontrou Catarina na sala de estar da suíte. Ela estava rodeada de computadores portáteis e documentos, a trabalhar incansavelmente. Como é que ela está? Perguntou Catarina, sem tirar os olhos do ecrã. Os pesadelos estão a piorar, respondeu Ricardo, servindo-se de uma chávena de café que provavelmente estava fria. Mas a doutora Isabel começa amanhã. Ela é a melhor terapeuta infantil da cidade. Senhor, disse Catarina, o seu tom a mudar. Encontrei algo sobre a Inês. Ricardo aproximou-se rapidamente da mesa. O que é? Consegui localizá-la. Ela está a viver sob o nome de Joana, em Vila Nova de Gaia. Trabalha como empregada de mesa num café local, chamado Café à Brasileira. Ricardo pegou na foto que Catarina obtivera de uma câmara de segurança. Inês, ou Joana, usava um uniforme azul claro, o cabelo preso num rabo de cavalo. Parecia exausta, mas os seus olhos, os olhos de Sofia, ainda continham aquela determinação característica. Há mais, continuou Catarina, a sua voz tensa. O Rui foi visto em Vila Nova de Gaia há 3 dias. Ricardo sentiu o seu sangue gelar. Ele encontrou-a? Não temos a certeza, mas descobrimos algo perturbador sobre o orfanato. Catarina abriu mais ficheiros no seu computador portátil. O Rui tem feito chamadas regulares para o Santa Clara nos últimos meses. E aquelas famílias que supostamente iriam adotar os gêmeos? São falsas. Tudo indica que ele estava por trás do plano de os separar. Ele ia usar os bebés para forçar a Inês a voltar, concluiu Ricardo, a raiva evidente na sua voz. Exatamente. E pelo que encontramos nos registros financeiros do orfanato, não é a primeira vez que estão envolvidos em esquemas deste tipo. Ricardo começou a andar de um lado para o outro na sala, a sua mente a trabalhar rapidamente. Aumenta a segurança no hotel. Quero os melhores guardas 24/7. Ninguém entra ou sai sem permissão expressa. Ele parou, olhando pela janela para as luzes da cidade lá embaixo, e prepara um dossiê completo sobre o Rui. Cada detalhe da sua vida, cada fraqueza que possamos explorar. Já estou a tratar disso, acenou Catarina. E a Inês? Vou encontrá-la amanhã. E a Sofia? Vamos contar-lhe? Quase a responder à pergunta, um pequeno som veio da porta do quarto. Sofia estava lá, de pijama de unicórnio, a abraçar o seu urso de peluche. Tu encontraste a mamã? A sua voz era pequena, cheia de esperança e medo. Ricardo aproximou-se dela, ajoelhando-se para olhar nos olhos. Sim, querida. Encontramos a tua mãe. Ela está segura num lugar onde o teu pai não a pode encontrar. Sofia mordeu o lábio, uma clara batalha de emoções no seu pequeno rosto. Ela quer ver-nos? Vou descobrir, prometeu Ricardo. Vou vê-la amanhã. Posso ir também? Ricardo trocou um olhar com Catarina antes de responder. Acho que é melhor eu ir primeiro, sozinho. Preciso de ter a certeza de que é seguro e que o teu pai não está por perto. Está bem, Sofia acenou lentamente, mas havia preocupação nos seus olhos. Senhor Ricardo, e se ela já não nos quiser? Ricardo sentiu o seu coração partir. Ele puxou Sofia para um abraço apertado, tentando transmitir toda a segurança que podia. Sofia, ouve com atenção. A tua mãe ama-te a ti e aos teus irmãos mais do que tudo. Ela só partiu para vos proteger. E agora ele afastou-se um pouco para a olhar nos olhos. Agora também me tens a mim. Aconteça o que acontecer, nunca mais estarás sozinha. Na manhã seguinte, enquanto Ricardo se preparava para ir para Vila Nova de Gaia, Sofia surpreendeu-o com um desenho. É para dares à mamã, explicou ela, mostrando o papel onde desenhara 5 figuras de palitos. Ela própria, os gêmeos, a Inês
e, surpreendentemente, o Ricardo. É a nossa família, disse ela simplesmente, fazendo o coração de Ricardo saltar uma batida. Ele colocou cuidadosamente o desenho dentro do seu casaco, perto do coração, sentindo o peso da responsabilidade que assumira. O seu telemóvel tocou. Era a doutora Isabel, após a primeira sessão de Sofia. Senhor Castro, a Sofia é uma criança incrivelmente resiliente, mas carrega um trauma significativo. Ela precisará de apoio consistente e de muito amor para processar tudo o que passou. Ela terá todo o apoio de que precisa, assegurou Ricardo. Como é que ela está agora? A brincar com os irmãos. Ela tem um laço extraordinário com os gêmeos. Mas, Sr. Castro, a médica hesitou. A Sofia contou-me sobre as suas preocupações em relação ao encontro com a mãe. Ela tem medo que a mãe pense que ela não foi forte o suficiente porque fugiu do orfanato. Ricardo franziu a testa. Mas ela foi incrivelmente corajosa. Sim, mas na mente de uma criança de 5 anos, fugir pode parecer um fracasso, não uma demonstração de coragem. Ela precisa de ouvir da mãe que fez a coisa certa. Enquanto conduzia pela autoestrada em direção à Vila Nova de Gaia, Ricardo recebia atualizações constantes da sua equipa de segurança. O Rui fora visto na cidade, mas o seu paradeiro atual era desconhecido. O homem parecia um fantasma, a aparecer e a desaparecer sem deixar rastro. Catarina preparara um perfil completo dele. Um militar dispensado com desonra, com um historial de violência que remontava à sua adolescência. Ligações a políticos corruptos e criminosos locais. Um predador a esconder-se por trás de uma fachada de respeitabilidade, a usar as suas ligações para estar sempre um passo à frente da lei. Mas desta vez ele meteu-se com a vítima errada, murmurou Ricardo para si mesmo, agarrando o volante enquanto conduzia. O Rui podia ter ligações com políticos locais corruptos, mas Ricardo Castro tinha o poder de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo à sua disposição e estava disposto a usar cada cêntimo, cada recurso, para proteger a Inês e as crianças. O sol da tarde começava a pôr-se quando ele viu a placa. Bem-vindo à Vila Nova de Gaia. População 123.472. A pequena cidade parecia algo saído de um postal, com ruas arborizadas e casas vitorianas bem preservadas. O tipo de lugar onde não se esperaria encontrar um drama tão intenso a desenrolar-se. O seu telemóvel tocou uma última vez. Catarina novamente. O café. A brasileira fica na esquina da rua principal com a Avenida das Tilhas. A Inês, ou melhor, a Joana, começa o seu turno daqui a 1 hora. E, senhor, os nossos homens confirmaram que o Rui esteve no Hotel Mountain View há 2 dias, mas deixou a cidade esta manhã. Por agora, parece seguro. Mantenha a vigilância, instruiu Ricardo. E Catarina, obrigado por tudo. Estacionando o carro a uma distância discreta do café, Ricardo tirou o desenho de Sofia do casaco. 5 figuras de palitos. Uma família reunida pelo destino e pela coragem de uma menina de 5 anos. Está na hora, disse ele para si mesmo, guardando o desenho de volta no bolso. Em poucas horas, estaria cara a cara com Inês Alves, a mulher que arriscara tudo para proteger os seus filhos. O que diria ela quando descobrisse que a sua filha mais velha herdara a sua mesma coragem e determinação? Ricardo não conseguia explicar a ligação inexplicável que sentia a esta família, a atração quase magnética que o levara a parar naquela estrada gelada dias antes. Mas enquanto caminhava em direção ao café à brasileira, uma coisa ele sabia com certeza. A sua vida nunca mais seria a mesma depois deste encontro. O sino por cima da porta do café à brasileira tilintou quando Ricardo entrou, o aroma de café acabado de fazer e tarte de maçã a encher os seus sentidos. Era um estabelecimento típico de cidade pequena, bancos vermelhos ao balcão, mesas de fórmica azul e uma velha jukebox a tocar suavemente no canto. Àquela hora da tarde, apenas alguns clientes ocupavam as mesas, na sua maioria,
idosos a desfrutar do seu café. Ricardo escolheu uma mesa com vista para a cozinha e para o balcão, o seu coração a bater mais rápido do que o habitual. Catarina confirmara que Inês, agora Joana, começaria o seu turno em poucos minutos. Ele ajustou discretamente o pequeno auricular que usava para se manter em contato com a sua equipa de segurança, estacionada em redor do perímetro da cidade. "Perímetro seguro, Sr. Castro", disse o seu chefe de segurança, Tiago, claramente no seu ouvido. Nenhum sinal do Rui nas últimas 24 horas. Uma empregada mais velha aproximou-se, a sua placa de identificação a dizer Celeste. "O que vai ser, querido?" "Só café por agora", respondeu Ricardo com um sorriso educado. "E a Joana, trabalha hoje?" O sorriso de Celeste vacilou por um momento. "A Joana?" "Sim, ela deve estar a chegar. Vocês conhecem-se?" Antes que Ricardo pudesse responder, a porta dos fundos do café abriu-se e Inês Alves entrou a ajustar o seu avental azul. Mesmo no seu disfarce de Joana, cabelo mais escuro, óculos de armação grossa que ela claramente não precisava, ela era inconfundível. Aqueles mesmos olhos de Sofia, aquela mesma maneira de morder o lábio inferior quando preocupada. "Celeste, desculpa o atraso, o autocarro." Inês congelou abruptamente quando notou Ricardo. Algo nos seus olhos mudou. Medo, reconhecimento, pânico. Ela conhecia o Rui demasiado bem para não sentir quando alguém não pertencia. E o homem, no fato impecável, definitivamente não pertencia ali. "Joana", chamou Celeste, "podes atender a mesa 3? Preciso de verificar as tartes no forno." Por um momento, Ricardo pensou que Inês poderia fugir. Ele viu o músculo na sua garganta a apertar-se, as suas mãos a agarrarem o pequeno bloco de notas. Mas depois ela endireitou os ombros, o mesmo gesto determinado que vira Sofia fazer, e caminhou até a sua mesa. "Boa tarde, senhor. O que posso servir-lhe?" A sua voz era controlada e profissional, mas as suas mãos tremiam ligeiramente. "Na verdade", disse Ricardo suavemente, "vim por causa da Sofia." A caneta escorregou dos dedos de Inês, batendo no chão com um clique que soou ensurdecedor no silêncio súbito entre eles. O seu rosto ficou pálido. "Não sei do que está a falar", sussurrou ela, curvando-se para apanhar a caneta. "Deve estar a confundir-me com outra pessoa. A Sofia, o Vasco e o Martim estão seguros", continuou Ricardo no mesmo tom gentil. "Encontrei-os há 5 dias numa estrada gelada. A Sofia fugira do orfanato com os gêmeos, quando descobriu que iam ser separados." Inês cambaleou ligeiramente, a sua mão à procura de apoio numa mesa próxima. "Se o Rui o enviou", começou ela, a sua voz a tremer. "Não tenho nada a ver com o seu ex-marido", interrompeu Ricardo com firmeza. "Na verdade, tenho pessoas a vigiá-lo neste momento para garantir que ele não se aproxima de si." Inês estudou-o por longos segundos, anos de abuso a ensinarem-na a desconfiar de qualquer oferta de ajuda. "Quem é você?" "Ricardo Castro. Sou o CEO da Chain Technologies." Ele parou, vendo o reconhecimento no seu rosto. "E nos últimos 5 dias tenho sido uma espécie de guardião dos seus filhos." "Os meus filhos", repetiu Inês, como se as palavras fossem física e emocionalmente dolorosas. Eles estão bem? Estão seguros e bem cuidados", assegurou Ricardo. "A Sofia é uma menina incrível, tão corajosa e dedicada aos seus irmãos. Os gêmeos estão a ficar mais fortes, embora o Vasco ainda acorde mais cedo que o Martim." Uma lágrima escapou por trás dos óculos falsos de Inês. Você realmente os conhece." "Joana", a voz de Celeste chamou da cozinha. "Os clientes da mesa 6 estão à espera." Inês endireitou-se rapidamente, limpando o rosto. "Tenho de trabalhar. Não posso. O meu carro está estacionado nas traseiras", disse Ricardo rapidamente. "Assim que o seu turno terminar, por favor." A Sofia fez um desenho para si. A menção de um desenho pareceu atingir Inês como um soco no estômago. Ela acenou com a cabeça,
quase imperceptivelmente, antes de se afastar para atender outras mesas. Durante as 4 horas seguintes, Ricardo permaneceu no café, pedindo ocasionalmente mais café e uma fatia da famosa tarte de maçã, a observar Inês a trabalhar. Havia uma dignidade silenciosa na forma como ela se movia entre as mesas, a encher chávenas e a conversar com os clientes habituais, a carregar o peso da sua dor sem o deixar transparecer. Finalmente, às 8 da noite, o seu turno terminou. Ricardo esperou por ela no carro, como tinham combinado. Quando ela apareceu, mudara do seu uniforme para calças de ganga e uma blusa simples, o cabelo agora solto em redor de um rosto jovem marcado pela preocupação muito para além dos seus anos. "Podemos dar uma volta?" sugeriu Ricardo. "Há um parque aqui perto. É público, bem iluminado." Inês acenou com a cabeça, entrando no carro, mas mantendo-se o mais perto possível da porta. Ricardo respeitou a sua necessidade de espaço, conduzindo em silêncio até o pequeno parque municipal. Sentaram-se num banco com vista para um parque infantil vazio, os candeeiros da rua a lançarem longas sombras no relvado bem cuidado. Por alguns momentos, nenhum dos dois falou. "Como os encontrou?" perguntou finalmente Inês num sussurro. Ricardo contou aquela noite na estrada, sobre Sofia a proteger os irmãos do frio, sobre a coragem que ela mostrou ao confiar nele. Enquanto falava, ele observava as emoções a passarem pelo rosto de Inês. Orgulho, dor, amor, culpa. "Ela sempre foi assim", disse Inês quando Ricardo terminou. "Tão forte, tão protetora, mesmo numa idade tão jovem." A sua voz vacilou. "Eu nunca quis abandoná-los. Tem de acreditar em mim. Não tive escolha." "O que aconteceu, Inês?" Ela estremeceu ao ouvir o seu nome verdadeiro. Ela olhou em volta nervosamente antes de começar a falar. O Rui nem sempre foi assim. No início, ele era encantador, atencioso. Mas depois de perder o seu emprego militar, começou a beber. E depois, ela respirou fundo, as mãos a entrelaçarem-se no seu colo. "A primeira vez que me bateu, eu estava grávida da Sofia. Pedi desculpa por ter queimado o jantar." Ricardo sentiu o estômago revirar. "Não foi culpa sua. Eu sei disso agora. Mas na altura, ele era tão bom a fazer-me acreditar que eu merecia, que a culpa era minha, que eu o provocava." Inês limpou uma lágrima. "Fugi 3 vezes antes de os gêmeos nascerem. Ele encontrava-me sempre. As suas ligações na polícia e os seus amigos. Não importava para onde eu fosse, ele encontrava-me sempre." Flashback. 6 meses antes. O som de vidro a partir acordou Sofia à meio da noite. Inês, que amamentava o Martim, congelou ao ouvir os passos pesados de Rui na sala de estar. "Onde estás, sua bruxa?" A sua voz estava arrastada pelo álcool. "Achas que me podes fazer de parvo? Vi-te a falar com aquela assistente social hoje." Inês moveu-se rapidamente, colocando o Martim no berço ao lado do irmão adormecido. "Sofia", sussurrou ela urgentemente, "lembras-te do nosso plano especial?" "Está na hora, querida. Pega na tua mochila e vai para o armário." Sofia, com apenas 5 anos, mas já treinada para estas situações, pegou na sua pequena mochila de emergência e correu para o armário do corredor. Inês colocou rapidamente os gêmeos num cesto de roupa acolchoado, uma preparação que fizera semanas antes, e entregou-o a Sofia. "Não importa o que ouças, não saias até eu chamar. Está bem?" Inês beijou a testa da filha. "Amo-te. Cuida dos teus irmãos." A porta do quarto abriu-se de rompante antes de Inês conseguir chegar ao armário. Rui estava lá, os olhos vermelhos de álcool e raiva. "Encontrei-te. Presente." "Ele quase me matou naquela noite", continuou Inês, a sua voz distante. "Se os vizinhos não tivessem chamado a polícia. Mas mesmo assim, com todas as provas, ele saiu no dia seguinte. As suas ligações. Sempre as suas ligações. Foi aí que decidiste deixar as crianças no orfanato", disse Ricardo suavemente. Inês acenou com a cabeça,
lágrimas agora a escorrerem livremente pelo seu rosto. Ele jurou que me faria pagar, que me tiraria as crianças, que as magoaria para me punir. Eu não podia arriscar. O orfanato parecia a única opção segura enquanto eu tentava desaparecer, fazê-lo seguir-me e deixar as crianças em paz. Mas ele descobriu onde elas estavam. Ele descobre sempre, disse Inês amargamente. Ouvi dizer que ele estava a planear algo com o orfanato, que ia usar bandidos para apanhar os gêmeos, mas não consegui descobrir quando. Eu ia voltar, tentar tirá-los antes. A Sofia salvou-os, disse Ricardo gentilmente. Ela é extraordinária, Inês, forte, tal como a mãe. Inês desabou, cobrindo o rosto com as mãos. Ricardo tirou o desenho de Sofia do bolso do casaco e ofereceu-lhe. Ela fez isto para si esta manhã. Com as mãos a tremer, Inês pegou no papel. Quando viu as 5 figuras de palitos, ela própria, os seus 3 filhos e o Ricardo, começou a chorar mais forte. Ela incluiu-me, soluçou ela, depois de tudo o que eu fiz, depois de os deixar. Você não os abandonou, disse Ricardo com firmeza. Protegeu-os da única maneira que pôde. Mas agora não está sozinha nesta luta. Inês ergueu os olhos, estudando o rosto de Ricardo. Por quê? Por que está a fazer tudo isto por nós? Ricardo pensou por um momento, sentindo aquela atração inexplicável que sentira desde o primeiro momento em que viu esta família. Porque quando encontrei a Sofia na estrada, vi algo nela que me lembrou de mim mesmo, a determinação de proteger a família, mesmo quando o mundo inteiro parece contra nós. Ele parou. Fui adotado em criança. Nunca conheci a minha família biológica. Talvez seja por isso. Quer vê-los? Interrompeu Inês gentilmente. Os seus filhos? Posso mostrar-lhe fotografias? Eles já não são bebés em fotografias, avisou Ricardo suavemente. Os gêmeos cresceram muito neste último mês. Inês acenou com a cabeça, as mãos a tremerem enquanto tirava o seu velho telemóvel. Ricardo notou os arranhões no ecrã, provavelmente uma recordação de algum episódio violento com o Rui. Enquanto ela olhava para as fotografias recentes que Ricardo tirara das crianças, os seus soluços diminuíram, substituídos por pequenos sons de surpresa e alegria. O Vasco ainda tem aquele remoinho no cabelo, notou ela, sorrindo através das lágrimas. E o Martim, ele parece tão forte agora. A sua voz falhou na fotografia da sua filha mais velha a brincar com os gêmeos. Ela parece feliz. Ela é muito amada, assegurou Ricardo, mas ela sente muito a sua falta. Ela tem pesadelos quase todas as noites. Inês fechou os olhos com força. Quero vê-los. Deus, quero tanto vê-los. Mas o Rui está a ser vigiado 24 horas por dia, interrompeu Ricardo. Tenho os melhores advogados a preparar processos contra ele, investigadores particulares a reunir provas de todas as suas atividades ilegais. Ele nunca mais a vai magoar, Inês. Nunca mais. Você não conhece o Rui, disse Inês, o medo evidente na sua voz. Ele tem pessoas poderosas a protegê-lo, políticos, juízes. E eu tenho mais poder e recursos do que todos eles juntos, respondeu Ricardo com uma convicção calma. A sua filha disse-me algo semelhante, que o pai dela era muito forte e mau. Sabe o que eu lhe disse? Inês abanou a cabeça. Que eu sou muito mais poderoso do que ele alguma vez será. E é verdade, Inês. O Rui pode ter ligações numa cidade pequena, pode ter alguns polícias e políticos corruptos no bolso, mas eu dirijo uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Tenho recursos virtualmente ilimitados e, mais importante, a lei do meu lado. Por quê? Perguntou Inês novamente, a sua voz a quebrar. Por que se importa tanto? Ricardo olhou para o céu estrelado por um momento antes de responder. Às vezes, o universo coloca certas pessoas no nosso caminho por uma razão. Quando encontrei a Sofia na estrada, a segurar os seus irmãos no frio, algo dentro de mim simplesmente soube. Soube que tinha de os proteger, que eles importavam.
Ele sorriu suavemente. E agora que a conheci, tenho a certeza de que fiz a escolha certa naquela noite. Inês olhou para o desenho de Sofia nas suas mãos, os seus dedos a traçarem suavemente as figuras de palitos. Quando posso vê-los? Perguntou ela finalmente, a sua voz cheia de esperança e medo. Amanhã, respondeu Ricardo sem hesitação. Tenho um hotel seguro com segurança privada 24/7. Posso enviar um carro para si depois do seu turno. E o Rui? Os meus homens confirmam que ele deixou a cidade esta manhã, mas mesmo assim tomaremos todas as precauções. Já não está sozinha nisto, Inês. Ela acenou lentamente, guardando cuidadosamente o desenho na sua mala. Sabe, Sr. Castro, desde que deixei os meus filhos naquele orfanato, revi aquele momento 1000 vezes na minha cabeça, a perguntar-me se havia outra opção, se poderia ter feito algo diferente. Ela parou, limpando uma lágrima. Mas agora, a ver como o destino os colocou no seu caminho, talvez tudo aconteça, mesmo por uma razão. Ricardo levantou-se, oferecendo a sua mão para a ajudar. Vamos dar um passo de cada vez. Primeiro, o reencontro com os seus filhos. Depois, garantiremos que o Rui nunca mais se aproxime de si. Enquanto caminhavam de volta para o carro, Inês parou de repente. Sr. Castro, obrigado. Não apenas por cuidar dos meus filhos, mas por me dar esperança novamente. Ricardo sorriu, sentindo aquela ligação inexplicável mais forte do que nunca. Amanhã, às 6 da tarde, um carro preto estará à sua espera atrás do café. Ao ver Inês entrar no seu pequeno apartamento, alguns minutos depois, Ricardo ligou para Catarina. Prepara tudo para amanhã. Quero segurança reforçada no hotel e mantenha os nossos homens a seguir o Rui. Não podemos arriscar surpresas. Sim, senhor. E sobre a sua outra investigação, relativa à sua própria adoção? Ricardo hesitou por um momento, aquela estranha sensação de ligação com esta família ainda a ressoar no seu peito. Continua a procurar, Catarina. Algo me diz que há mais nesta história do que podemos imaginar. O sol do final da tarde lançava raios dourados através das janelas da suíte presidencial no Hotel da Estrela, criando padrões de luz no tapete onde Sofia brincava distraidamente com os seus blocos de construção. Embora tentasse parecer concentrada na sua construção, os seus olhos continuavam a desviar-se para a porta a cada pequeno ruído. Ricardo observava do sofá, segurando o Vasco, enquanto o Martim dormia pacificamente no seu berço. A tensão no ar era quase palpável. Sofia passara a manhã inteira a alternar entre explosões de energia nervosa e momentos de reflexão silenciosa. Senhor, Ricardo, chamou ela pela 10ª vez nos últimos 15 minutos. Que horas são? 5h40, respondeu ele pacientemente. Ela estará aqui em 20 minutos. Sofia pousou os seus blocos e começou a mexer no seu vestido novo, um azul claro com pequenas borboletas, escolhido especialmente para a ocasião. E se... começou ela. Depois parou, mordendo o lábio tal como a sua mãe fazia. E se o quê, querida? E se ela já não gostar de nós? A voz de Sofia era tão baixa que era quase um sussurro. Ricardo colocou gentilmente o Vasco no outro berço e aproximou-se de Sofia, ajoelhando-se para a encontrar olhos nos olhos. Sofia, lembras-te do que falamos com a doutora Isabel? Sobre sentimentos complicados? A menina acenou com a cabeça. Que às vezes podemos sentir muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, e que isso é normal. Exatamente. E a tua mãe, ela ama-te muito. Foi por isso que ela fez o que fez, para te proteger do papá, acrescentou Sofia, um tremor na sua voz. Sim, e agora ela está a voltar, porque finalmente é seguro. O telemóvel de Ricardo vibrou, uma mensagem da sua equipa de segurança. O carro com a Inês acabara de entrar no parque de estacionamento do hotel. Sofia, disse ele suavemente. Ela está a subir. Estás pronta? A menina olhou para os seus irmãos adormecidos, depois para as suas próprias mãos pequenas a torcerem-se nervosamente.
Posso segurar na tua mão? Claro que podes. Os minutos seguintes pareceram intermináveis. Sofia apertou a mão de Ricardo com mais força a cada som de passos no corredor. Finalmente, ouviu-se uma batida suave na porta. Ricardo sentiu Sofia congelar ao seu lado. Queres que eu abra? Ela acenou com a cabeça, incapaz de falar. Quando a porta se abriu, revelando Inês, agora sem os óculos falsos, o cabelo de volta à sua cor natural, o tempo pareceu parar. Mãe e filha olharam-se num silêncio carregado. Mamã... A voz de Sofia tremeu. Inês caiu de joelhos, lágrimas já a escorrerem pelo seu rosto. Meu amor. Por um momento, ninguém se moveu. Depois, como uma barragem a romper-se, Sofia largou a mão de Ricardo e correu para os braços da mãe. Mamã! 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 Repetia ela entre soluços, os seus pequenos braços a agarrarem-se firmemente ao pescoço de Inês. Perdoa-me, meu amor, chorou Inês, cobrindo o rosto da filha de beijos. Perdoa-me por ter partido. Amo-te tanto, tanto. Ricardo recuou discretamente, dando-lhes espaço. Mas depois, Sofia afastou-se de repente dos braços da mãe. Prometeste, gritou ela, a sua voz carregando uma raiva surpreendente. Prometeste que voltavas depressa. Promessa de mindinho. Inês engoliu um soluço. Eu sei, meu amor, eu sei. Eu estava com tanto medo, continuou Sofia. Lágrimas de raiva a misturarem-se com lágrimas de alegria. Os bebés choravam à noite e eu não sabia o que fazer. E a irmã Margarida era má e iam levar os meus irmãos. Sofia chamou Ricardo gentilmente, preocupado com a intensidade do seu desabafo. Mas Inês levantou uma mão, silenciando-o. Não, ela precisa disto, ela precisa de deitar cá para fora. Eu tive de ser forte, soluçou Sofia. Tive de cuidar dele sozinha. Por que é que não voltaste mais cedo? Porque o teu pai estava à minha procura, respondeu Inês honestamente, seguindo o conselho da doutora Isabel para ser aberta com Sofia. Ele queria magoar-nos, por isso tive de o fazer perseguir apenas a mim, para longe de vós. Mas pensei em ti a cada minuto, a cada segundo. Um choro suave interrompeu. Os gêmeos estavam acordados. Inês congelou ao ouvi-los, os seus olhos a encherem-se de novas lágrimas. Queres conhecer os teus irmãos outra vez? Perguntou Sofia, a sua raiva já a diminuir. Ela pegou na mão da mãe, conduzindo-a aos berços. O Vasco acorda sempre primeiro. Ele é mais irrequieto. O Martim é mais dorminhoco. Inês aproximou-se dos berços, como se estivesse em transe. Os bebés, agora com quase 2 meses, tinham mudado tanto desde a última vez que os vira. Posso segurá-los? Claro que podes, mamã. São os teus bebés. Com as mãos a tremer, Inês pegou primeiro no Vasco. O bebé, que muitas vezes chorava com estranhos, acalmou-se instantaneamente nos seus braços. Ele reconhece-te, disse Sofia maravilhada. Falei-lhes de ti todos os dias. Mostrei-lhes a foto no meu medalhão. Inês tocou no pequeno pendente em forma de coração à volta do pescoço de Sofia, o último presente que dera à filha antes de partir. És incrível, sabes? Disse ela, beijando a testa da filha. Tão forte, tão corajosa. Cuidaste tão bem dos teus irmãos. O senhor Ricardo ajudou a cuidar de nós também, acrescentou Sofia, olhando agradecida para Ricardo, que se mantinha a uma distância respeitosa. Ele salvou-nos do frio, deu-nos comida e roupas quentes, e prometeu que te encontraria. Inês olhou para Ricardo, a sua gratidão demasiado grande para palavras. Obrigada, conseguiu ela sussurrar. Ricardo apenas sorriu, aquela ligação inexplicável mais forte do que nunca. Havia algo na forma como Inês sorria, como os seus olhos brilhavam ao ver os seus filhos, que despertava memórias profundamente enterradas no seu subconsciente. Martim começou a mexer-se no seu berço, não querendo perder a atenção. Ele está com fome, informou Sofia com a autoridade de uma irmã mais velha. É um choro diferente do de sono.
Inês riu através das lágrimas. Tu conheces mesmo todos os choros diferentes deles. Como? Tive de aprender, respondeu Sofia, uma sombra a cruzar brevemente o seu rosto. Mas depois ela sorriu brilhantemente. Queres ver o quarto que o Sr. Ricardo fez para nós? Tem estrelas no teto que brilham à noite. Enquanto Sofia mostrava à mãe a suíte, apontando com orgulho cada detalhe, Ricardo observava a transformação em Inês. A mulher assustada que encontrara no café estava lentamente a dar lugar à mãe que sempre fora. Forte, amorosa, determinada. Os gêmeos, agora de volta aos braços da mãe, pareciam mais calmos do que Ricardo alguma vez os vira. Era como se, mesmo numa idade tão jovem, soubessem que finalmente estavam seguros. Mamã, perguntou Sofia depois de um tempo, a sua voz hesitante. Vais ficar conosco agora? Inês olhou para Ricardo, que acenou quase imperceptivelmente. Sim, meu amor, nunca mais te vou deixar. Promessa de mindinho? Sofia entrelaçou seu mindinho com o da mãe, um sorriso a iluminar o seu rosto. Promessa de mindinho. Ricardo limpou discretamente uma lágrima que ameaçava cair. Ver esta família a reconectar-se, a curar feridas profundas com amor e perdão, despertou algo fundamental nele. Era como se uma parte dele que sempre se sentira incompleta, finalmente começasse a fazer sentido. O seu telemóvel vibrou, outra mensagem de Catarina. Encontrei algo nos registros de adoção. Precisamos de falar urgentemente. Ricardo guardou o telemóvel sem responder. O que quer que Catarina tivesse descoberto podia esperar. Este momento, esta sagrada reunião de mãe e filhos, merecia ser vivida sem interrupções. Senhor. Ricardo, a voz de Sofia puxou-o de volta ao presente. Vem ver, a mamã vai cantar a nossa canção de embalar. Juntando-se à família, Ricardo sentiu uma paz que nunca conhecera antes. O amanhã traria novos desafios, mais revelações, mais batalhas para lutar. Mas naquele instante, naquela suíte de hotel transformada em santuário pelo amor de uma família, tudo estava exatamente como deveria ser. Amanhã mal tinha começado quando Catarina Martinez entrou no escritório privado de Ricardo Castro no Hotel da Estrela. O seu rosto, normalmente composto, exibia uma expressão que ele nunca vira antes, uma mistura de choque, emoção e apreensão. Encontrei, disse ela simplesmente, colocando uma pasta na secretária. E Ricardo precisa de se sentar para isto. Ricardo, que passara a noite a rever documentos sobre o Rui, olhou para cima. Catarina nunca o chamava pelo primeiro nome. Sempre Sr. Castro, ou Senhor. A mudança no seu protocolo habitual foi o primeiro sinal de que algo extraordinário acontecera. Os meus registros de adoção? Catarina acenou com a cabeça, abrindo a pasta com quase reverência. Foi difícil. Muitos ficheiros foram deliberadamente escondidos, alguns destruídos. Mas reconstruí a história através de registros hospitalares, certidões de nascimento e... Ela hesitou, registros do orfanato de Santa Clara. Ricardo sentiu o seu coração saltar uma batida. O mesmo orfanato? Não é coincidência, Ricardo. Nada disto é coincidência. Com as mãos que de repente se sentiam demasiado pesadas, Ricardo pegou no primeiro documento que Catarina lhe ofereceu. Uma velha certidão de nascimento, amarelada pelo tempo. Maria Alves, explicou Catarina, apontando para o nome na certidão, a sua mãe biológica. Ela teve 2 filhos, um rapaz em 1992, você, e uma rapariga em 1995. O mundo pareceu parar de girar por um momento. A rapariga? Sussurrou Ricardo, embora já soubesse a resposta. Inês Alves. Catarina puxou outro documento. Foram separados quando você tinha 5 anos e ela 2. A sua mãe... Catarina hesitou novamente. Teve um acidente de carro. Fatal. Ricardo levantou-se abruptamente, caminhando para a janela. Lá fora, o sol nascia sobre Lisboa, alheio ao terremoto emocional que acontecia lá dentro. Como é que não descobrimos isto antes?
Os registros foram adulterados, explicou Catarina. Quando as crianças entraram no sistema de acolhimento, alguém separou deliberadamente os seus ficheiros, mudou nomes, datas, apagou ligações. Levei semanas a juntar tudo. Por quê? Por que alguém faria isto? Ainda estou a investigar, mas... Catarina verificou as suas notas. Parece que havia uma política não oficial na altura. Os irmãos eram frequentemente separados para aumentar as suas hipóteses de adoção, especialmente quando havia interesse de famílias influentes. Ricardo fechou os olhos, memórias fragmentadas a virem à tona. Uma menina de cabelo escuro a rir, o cheiro a bolinhos acabados de fazer, uma canção de embalar. Eu lembro-me dela, murmurou ele. Não claramente, mas lembro-me de uma menina. Eu chamava-lhe Inesita. Flashback. 30 anos antes. Mickey, olha! A menina de 2 anos corria desajeitadamente pelo pequeno quintal a perseguir uma borboleta. O seu irmão mais velho seguia de perto, sempre protetor. Cuidado, Inesita, não caias. Maria Alves observava os filhos da janela da cozinha, um sorriso cansado no rosto. A vida não era fácil para uma mãe solteira, mas o amor entre os seus filhos mantinha-a em frente. Mickey chamou Inesita, levantando os braços para o irmão. Canta. Ricardo pegou na irmã como fazia todas as noites. Brilha, brilha, estrelinha. Presente. A canção, disse Ricardo abruptamente. A Sofia, ela canta a mesma canção para os gêmeos, a mesma que a Inês cantou ontem à noite. Catarina sorriu suavemente. Algumas coisas estão no sangue, suponho. Ricardo voltou para a sua cadeira, as pernas de repente demasiado fracas para o susterem. Ela é minha irmã. A Inês é minha irmã. E a Sofia e os gêmeos são a sua sobrinha e os seus sobrinhos, acrescentou Catarina gentilmente. É por isso... Ricardo parou, peças na sua mente a encaixarem-se como um puzzle complicado, finalmente a formar uma imagem clara. É por isso que senti aquela ligação instantânea com a Sofia. É por isso que não consegui ignorar aquela família na estrada. Foi o sangue a chamar. Quer que eu a chame? A Inês ainda está no hotel com as crianças. Ricardo acenou lentamente. Mas primeiro, mostra-me tudo. Cada documento, cada detalhe. Preciso de entender a nossa história. Durante a hora seguinte, Catarina expôs a sua investigação meticulosa. A história que emergiu foi desoladora. Maria Alves, uma jovem mãe solteira a lutar para criar 2 filhos pequenos, o acidente de carro fatal, numa noite de chuva. As crianças de repente órfãs, separadas por uma burocracia fria que não via valor em manter os irmãos juntos. Os Castro adotaram-me quase imediatamente, refletiu Ricardo. E a Inês? Ela ficou no sistema mais tempo, adotada aos 5 anos pela família Miller, mas... Catarina verificou as suas notas. Essa adoção falhou. Ela voltou para o acolhimento, mudou de famílias várias vezes até aos 16 anos, quando saiu por conta própria. E eu não fazia ideia. Construí um império, tenho mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas, e a minha própria irmã estava a sofrer a poucos quilômetros de distância. Não podia saber, disse Catarina suavemente. Os registros foram deliberadamente obscurecidos. Mas agora, uma batida suave na porta interrompeu-os. Inês entrou, ainda a usar o roupão do hotel. A Catarina disse que era urgente. Ela parou ao ver a expressão de Ricardo. O que aconteceu? É o Rui? Ele... Não, interrompeu Ricardo, levantando-se. Por favor, senta-te. Há algo que precisas de ver. Com um cuidado infinito, ele começou a contar-lhe a história, a mostrar-lhe os documentos um por um. Ele observou as emoções a varrerem o rosto da sua irmã. Confusão, choque, incredulidade e, finalmente, reconhecimento. Mickey, sussurrou ela, usando a alcunha de infância que estivera enterrada nas suas memórias mais profundas durante décadas. Ricardo sentiu as lágrimas a escorrerem pelas suas bochechas. Olá, Inês.
O abraço que se seguiu estava 30 anos atrasado, mas não menos poderoso. Irmão e irmã agarraram-se um ao outro, décadas de perda e solidão a dissolverem-se em lágrimas de reconhecimento e amor redescoberto. Eu lembrava-me de um rapaz, soluçou Inês contra o ombro do irmão. Nas minhas memórias mais antigas havia um rapaz que me protegia, que cantava para mim. Mas os assistentes sociais disseram que eram apenas sonhos, que eu era filha única. Separaram-nos deliberadamente, explicou Ricardo, a sua voz embargada pela emoção. Apagaram registros, mudaram documentos. Mas agora estamos juntos novamente. Sofia. Inês afastou-se de repente. Ela precisa de saber. Ela tem um tio que a salvou antes mesmo de saber quem ela era. Como se convocada pela menção do seu nome, a porta abriu-se novamente e Sofia entrou, ainda de pijama, a abraçar o seu urso de peluche. Mamã? Senhor Ricardo? Por que estão a chorar? Ricardo e Inês olharam um para o outro, um entendimento silencioso a passar entre eles. Inês abriu os braços para a filha. Vem cá, meu amor. Temos uma história incrível para te contar. Sofia aproximou-se curiosamente, subindo para o colo da mãe. Que história? Uma história sobre dois irmãozinhos, começou Inês, a sua voz a tremer, que se separaram há muito tempo, mas o destino decidiu trazê-los de volta. Como eu e os gêmeos? Perguntou Sofia inocentemente. Não exatamente. Ricardo ajoelhou-se para me olhar nos olhos. Sofia, a tua mãe é minha irmã. Eu sou teu tio. Os olhos de Sofia arregalaram-se comicamente. Tio? Como nas histórias? Exatamente assim, sorriu Ricardo através das lágrimas. É por isso que, quando te vi naquela estrada com os gêmeos, senti algo especial. Foi o meu coração a reconhecer a minha família, mesmo que a minha cabeça ainda não soubesse. Sofia olhou de Ricardo para Inês e, de volta, a processar a informação. Depois, com a simplicidade de uma criança, ela sorriu. Então foi por isso que sabias a nossa canção? A canção da estrelinha? Inês soltou uma gargalhada emocionada. Sim, meu amor. O teu tio Mickey costumava cantar essa canção para mim quando éramos pequenos. Mickey. Sofia riu-se da alcunha, fazendo os adultos rirem também. O som dos gêmeos a chorarem no quarto ao lado interrompeu o momento. Sofia saltou do colo da mãe. Vamos, tio Mickey. Vamos ver os bebés. Agora também és tio deles. Enquanto seguiam Sofia para o outro quarto, Ricardo e Inês trocaram olhares emocionados. Havia tanto para processar, tanto para aprender um sobre o outro, tantos anos perdidos para recuperar. Mas agora eles tinham tempo e, mais importante, tinham-se um ao outro. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Ricardo insistiu que Inês e as crianças se mudassem permanentemente para o hotel enquanto ele arranjava uma casa segura para todos. A sua equipa jurídica trabalhou incansavelmente nos casos contra o Rui, construindo um argumento sólido que finalmente o manteria longe da família. Sofia floresceu com a presença da mãe e a descoberta de um tio. As suas sessões com a doutora Isabel agora incluíam momentos genuínos de alegria, não apenas o processamento do trauma. Os pesadelos, embora ainda presentes, eram menos frequentes. Tio Mickey chamou ela uma noite, enquanto todos estavam reunidos na sala de estar da suíte depois do jantar. Conta-me outra vez como tu e a mamã eram quando eram pequenos. Ricardo sorriu, ajeitando o Vasco nos seus braços, enquanto Inês alimentava o Martim. Bem, a tua mãe era tal como tu. Corajosa, protetora, sempre a cuidar de todos. E o teu tio, acrescentou Inês, era o melhor irmão mais velho do mundo inteiro. Ele defendia-me sempre, cuidava sempre de mim. Tal como eu com os gêmeos, declarou Sofia com orgulho. Exatamente assim, concordou Ricardo, sentindo o seu coração transbordar de amor por esta família que o destino lhe devolvera de uma forma tão extraordinária. Catarina, a observar da porta, sorriu discretamente.
O seu trabalho como investigadora revelara muitas histórias ao longo dos anos, mas nenhuma tão especial como esta. Ver Ricardo Castro, o poderoso CEO, sempre tão controlado, a derreter-se à volta da sua sobrinha e sobrinhos, a rir com a sua irmã redescoberta, foi uma transformação notável. Catarina, chamou Ricardo, notando-a. Junta-te a nós. Fazes parte desta família agora também. Enquanto Catarina se juntava ao grupo, Ricardo olhou em volta da sala. A sua irmã, a sua sobrinha, os seus sobrinhos. A sua família. Palavras que há uma semana pareceriam impossíveis eram agora a sua realidade mais preciosa. Família, murmurou ele para si mesmo, saboreando a palavra. Após 30 anos de uma solidão disfarçada de sucesso, ele estava finalmente completo. E enquanto Sofia começava a cantar "Brilha, brilha, estrelinha", primeiro sozinha e depois acompanhada pela sua mãe e pelo seu tio, o círculo que fora quebrado há tanto tempo finalmente se fechou. A canção de embalar que sobrevivera nas suas memórias mais profundas ecoou mais uma vez, a embalar uma nova geração e a unir passado e presente numa melodia de amor e esperança. A sala de reuniões no último andar da Chen Technologies não estava apenas cheia, estava a fervilhar de eletricidade. Advogados das firmas mais prestigiadas do país, investigadores federais, especialistas em segurança e analistas financeiros preenchiam cada centímetro do espaço. O silêncio reinou quando Ricardo Castro, abandonando a sua habitual postura descontraída de CEO de tecnologia, se colocou diante de um ecrã de projeção que mostrava o rosto de Rui. Durante anos, a sua voz carregando uma intensidade que poucos ali alguma vez testemunharam, este homem aterrorizou a minha irmã e os seus filhos. Ele usou ligações corruptas para escapar à justiça. Ele manipulou o sistema para manter as suas vítimas sob controle. Ele parou, o seu olhar a varrer a sala. Isso acaba hoje. Catarina Martinez, agora oficialmente promovida a diretora de investigações especiais na Chen Technologies, levantou-se com o seu tablet. As luzes diminuíram enquanto ela iniciava a sua apresentação. Nos últimos 3 meses, construímos não apenas um caso contra o Rui, mas mapeamos toda a sua rede de influência e corrupção. Gráficos e fotos começaram a aparecer no ecrã. 17 acusações de violência doméstica misteriosamente arquivadas, 23 polícias a receberem pagamentos irregulares, 5 juízes com decisões suspeitas, 3 assistentes sociais envolvidos em esquemas de adoção ilegal. James Morrison, o procurador federal, acenou gravemente. É muito maior do que imaginávamos inicialmente. O Rui não é apenas um agressor doméstico. Ele é uma peça-chave numa rede de corrupção que se estende por todo o Estado. É por isso, continuou Ricardo, que não o estamos apenas a processar por violência doméstica. Estamos a desmantelar todo o sistema que o protegeu durante tanto tempo. A reunião durou horas, cada aspecto do caso discutido em detalhe. Ricardo mobilizara recursos que fariam pequenas nações sentirem-se pobres, tudo para garantir que a sua família nunca mais tivesse de viver com medo. Enquanto os profissionais debatiam estratégias, o seu telemóvel vibrou com uma mensagem de Inês. A Sofia ensinou os gêmeos a dizer "tio" hoje. Bem, algo que soa a tio. Tens de ver. Em anexo estava um vídeo dos gêmeos, agora com quase 5 meses, a fazerem ruídos que realmente se assemelhavam a tio, enquanto a Sofia batia palmas entusiasticamente. O contraste entre a tensão na sala de reuniões e a doçura daquele momento familiar fez Ricardo sorrir. "Há algum problema, Sr. Castro?" perguntou Morrison, notando a sua expressão suavizar. "Pelo contrário", respondeu Ricardo, guardando o telemóvel. Apenas um lembrete do porquê de estarmos a fazer tudo isto. 2 semanas depois, a operação foi lançada. Numa ação coordenada envolvendo o FBI, a Polícia Federal e as autoridades estaduais, toda a rede de Rui foi exposta e desmantelada. A primeira página do New York Times era apenas a ponta do iceberg.
Empresário corrupto detido em operação federal. Rede de crime organizado desmantelada. Flashback. 6 meses antes. Inês tremia no seu pequeno apartamento em Vila Nova de Gaia, agarrando o seu velho telemóvel ao peito. Outra chamada ameaçadora de Rui. Vou encontrar-te a ti e às crianças, dissera ele, a sua voz arrastada pelo álcool. Não importa onde te escondas. Tenho amigos em todo o lado. Naquela noite, ela mal dormiu, cada ruído a fazê-la saltar. Presente. No Palacete dos Castros, Inês acordou com um sobressalto, um velho pesadelo a arranhar a sua consciência. Mas em vez do silêncio aterrorizante do seu antigo apartamento, ela ouviu o som de crianças a rir no jardim. Aproximando-se da janela, ela viu Sofia a ajudar Ricardo a empurrar os gêmeos nos seus carrinhos de corrida especialmente concebidos. O seu irmão, sempre tão formal e controlado no mundo corporativo, tinha as mangas arregaçadas, o cabelo despenteado, a rir como uma criança. Mais rápido, tio Mickey! Gritou Sofia, correndo ao lado dos carrinhos. Eles adoram quando vais mais rápido. Pesadelo? A voz suave da doutora Helena veio da porta. Inês não ficou surpreendida. As suas sessões de terapia geralmente começavam por volta desta hora. Memória, corrigiu Inês, virando-se para a sua terapeuta. Mas desta vez foi diferente. Acordei e a realidade era melhor do que o sonho. As suas sessões com a doutora Helena tornaram-se um pilar fundamental na cura de Inês. O escritório acolhedor, montado numa ala do palacete, era um espaço seguro onde ela podia finalmente processar anos de trauma. Como foi esta semana? Perguntou a médica enquanto se acomodavam em cadeiras confortáveis. Inês ponderou a pergunta, os seus olhos a vaguearem para o jardim onde a sua família brincava. Ontem, começou ela, a Sofia entornou um copo de leite no tapete da sala. E eu... Ela parou, lágrimas a começarem a formar-se. O que aconteceu? Ela ficou com tanto medo. Por um momento vi o meu próprio medo nos olhos dela. Com o Rui, um acidente como aquele significaria. Ela estremeceu, mas o Ricardo apenas riu. Ele disse que era uma ótima oportunidade para ensinar os gêmeos sobre acidentes e limpar a sua própria desarrumação. Ele transformou isso num jogo educativo. E como é que isso a fez sentir? Livre, sussurrou Inês, como se outra corrente se tivesse quebrado. A Sofia riu tanto a tentar limpar o tapete com os gêmeos a ajudarem. Foi lindo vê-la a ser apenas uma criança, sem medo. O Palacete dos Castros tornara-se não apenas um lar, mas um santuário de cura para toda a família. O que antes era um monumento à riqueza e ao sucesso corporativo, agora pulsava com vida e amor. A antiga sala de jantar formal, com uma mesa maciça para 20 pessoas, fora substituída por um espaço mais acolhedor. Uma nova mesa redonda, especialmente fabricada por um artesão local, tinha lugares para 8. A família nuclear e os extras regulares como Catarina e a doutora Helena. A cozinha, antes uma vitrina de eletrodomésticos de alta tecnologia raramente usados, agora era o coração da casa. Ricardo contratou um chefe que não só preparava refeições, mas também ensinava Sofia a fazer bolinhos e cupcakes, sempre com os gêmeos a assistir, a baterem palmas com as suas mãos gordinhas. Tio Mickey, chamou Sofia uma tarde, coberta de farinha da cabeça aos pés. Fiz bolinhos de chocolate especiais para ti. Ricardo, que acabara de sair de uma videoconferência com investidores internacionais, não hesitou em pegar na sobrinha ao colo, mesmo que isso significasse estragar o seu fato italiano. Estes são os bolinhos mais especiais do mundo, declarou ele depois de os provar, embora estivessem ligeiramente queimados. Dignos da melhor chefe de 5 anos do planeta. Os quartos das crianças foram completamente transformados. O de Sofia, antes um quarto de hóspedes genérico, era agora um reino de conto de fadas com murais pintados à mão de uma floresta mágica. Estrelas fluorescentes no teto formavam constelações reais,
ideia de Ricardo para despertar o interesse da sobrinha pela ciência. O quarto dos gêmeos era uma explosão suave de cores e texturas, com móveis concebidos para estimular o seu desenvolvimento. Um discreto sistema de monitorização de última geração permitia que Inês finalmente dormisse em paz, sabendo que os seus bebés estavam seguros. A adaptação de Ricardo à vida familiar surpreendeu todos, especialmente a si mesmo. O homem que antes vivia para folhas de cálculo e reuniões, agora organizava a sua agenda corporativa em torno dos marcos familiares. Senhor Castro, disse a sua nova assistente executiva um dia, o conselho está a pedir para adiar a reunião das 15 horas para as 16 horas. Impossível, respondeu Ricardo sem hesitação. É o dia da apresentação escolar da Sofia. Ela vai recitar um poema que escreveu sobre a família. A notícia da prisão de Rui e do desmantelamento da sua rede trouxe uma onda de alívio à família, mas também novos desafios emocionais para processar. Ele nunca mais nos vai magoar? Perguntou Sofia uma noite ao jantar, surpreendendo-os a todos com a sua pergunta direta. Ricardo e Inês trocaram olhares antes de ele responder. Não, princesa. Ele está numa prisão de alta segurança, muito longe. E mesmo quando sair, há leis e pessoas muito poderosas a garantir que ele nunca se possa aproximar de ti. Como tu? Perguntou Sofia. Como eu, como a tia Catarina, como todos os amigos que nos ajudam a manter a nossa família segura. A primavera chegou, trazendo não apenas flores e dias mais longos, mas também uma ideia especial de Ricardo. Numa manhã particularmente bonita, ele reuniu a família para um anúncio. Que tal um piquenique especial? O brilho nos seus olhos disse a Inês que ela já sabia a sua intenção. Quando o carro parou naquela estrada, agora transformada pela primavera, num corredor de flores silvestres, as emoções correram soltas. É aqui, sussurrou Sofia, reconhecendo o lugar onde a sua vida mudara para sempre. Apenas alguns meses antes. Ricardo planeara tudo ao mais ínfimo detalhe. Um elegante dossel fora montado sob a grande árvore a protegê-los do sol enquanto dava uma vista do campo cheio de flores. Almofadas coloridas e cobertores macios criavam um espaço acolhedor, perfeito para uma tarde em família. Os gêmeos, agora muito mais ativos, gatinhavam pela área abrigada, parando ocasionalmente para tentar agarrar uma flor ou perseguir uma borboleta. Sofia, inicialmente quieta ao reconhecer o local, logo se animou quando viu os brinquedos e jogos que Ricardo trouxera. Sabiam que foi aqui que conheci o tio Mickey? Explicou ela aos seus irmãos enquanto tentava ensiná-los a fazer coroas de flores. Eu estava com tanto medo, mas ele apareceu, tal como nos contos de fadas. E tu? Ricardo abraçou-a por trás. Eras a princesa mais corajosa que eu já vi. Inês observava a cena com o coração a transbordar de amor e gratidão. Nos seus braços, o Martim brincava com o seu colar, o mesmo que continha a única foto que conseguira salvar quando fugiu do Rui. Uma fotografia da Sofia em bebê. Em que estás a pensar? Perguntou Ricardo, sentando-se ao lado dela. Em milagres, respondeu ela suavemente. Como naquela noite terrível em que fugi com as crianças, pensei que tudo tinha acabado, que nunca mais teríamos a chance de ser felizes. Ela parou, a observar Sofia, a tentar ensinar o Vasco a soprar num dente de leão. E agora, olha para nós. Ricardo pegou na sua mão livre, apertando-a gentilmente. Sabes o que é ainda mais incrível? Como tudo se alinhou. Se eu não tivesse decidido apanhar aquele atalho naquela noite específica... O destino, completou Inês. Ou talvez o amor de uma irmã mais nova pelo seu irmão mais velho seja forte o suficiente para atravessar décadas de separação. Gargalhadas interromperam-nos. Sofia conseguira fazer os gêmeos rirem alto ao soprar bolhas de sabão para eles. Tio Mickey, chamou ela, correndo na sua direção com uma coroa de flores torta feita com todo o amor do mundo. Fiz isto para ti.
Agora és oficialmente o rei da nossa família. Ricardo baixou a cabeça solenemente, permitindo que a sobrinha o coroasse. Inês não conseguiu conter o riso ao ver o seu poderoso irmão CEO a usar uma coroa de margaridas selvagens. Não, pequena, corrigiu ele com um sorriso gentil. Não há reis nem súbditos aqui. Somos todos iguais, uma família que se ama muito. Enquanto o sol começava a sua descida, pintando o céu em tons de rosa e dourado, a família Castro reuniu-se no cobertor para um último momento especial. Os gêmeos, exaustos das suas aventuras, dormitavam nos braços da mãe e do tio, enquanto Sofia, também sonolenta, se aninhava entre eles. Canta a nossa canção, tio Mickey, pediu ela com uma voz sonolenta. E ali, no mesmo lugar, onde meses antes o destino reunira uma família desfeita, 3 gerações dos Castro juntaram-se na mesma canção de embalar que viajara através de décadas de separação. Brilha, brilha, estrelinha. Ricardo Castro, a olhar para a sua família sob um céu que começava a mostrar as suas primeiras estrelas, finalmente compreendeu o verdadeiro significado do sucesso. Não estava nos prêmios que decoravam o seu escritório, nos bilhões na sua conta bancária ou nas manchetes que elogiavam as suas conquistas empresariais. O verdadeiro sucesso estava ali. No sorriso sonolento de Sofia, no peso confortável do Vasco nos seus braços, no olhar pacífico no rosto da sua irmã, na promessa de milhares de momentos como este no futuro. Era a certeza de que a sua família, outrora despedaçada pelo destino, estava agora completa e mais forte do que nunca. Vamos para casa, sugeriu Inês quando a primeira estrela apareceu no céu. Já estamos em casa, respondeu Ricardo, a sua voz cheia de emoção. Onde quer que estejamos juntos, essa é a nossa casa. Sofia, quase a dormir, murmurou. A melhor família do mundo. E enquanto arrumavam os restos do piquenique sob o céu estrelado, Ricardo soube, com uma certeza que vinha da parte mais profunda da sua alma, que todas as suas conquistas anteriores o tinham simplesmente preparado para este momento. Cada desafio superado, cada vitória conquistada, levara-o até aqui, a este campo de flores, onde, numa noite de inverno, o destino conspirara para reunir uma família desfeita. Inês, a acomodar os gêmeos adormecidos nos seus carrinhos, sorriu para o irmão, um sorriso que carregava décadas de amor perdido, finalmente encontrado. Sofia, sonolenta mas feliz, segurava uma das suas mãos em cada uma das dela, a ligar passado e presente, dor e cura, separação e reencontro. Vamos ser sempre assim felizes? Perguntou ela com a inocência de uma criança. Seremos sempre nós, respondeu Ricardo, beijando o topo da sua cabeça. Uma família, aconteça o que acontecer. E sob as mesmas estrelas que um dia testemunharam tantas noites de medo e solidão, a família Castro caminhou junta para o seu futuro, um futuro tão brilhante como a estrela na canção de embalar, que os mantivera ligados através do tempo e da distância.